Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Glórias a Ti, Jesus. Fecha os teus olhos, querido. Queridos filhos do Senhor, queridos ungidos do Senhor, aqueles que foram comprados com sangue, e o sangue do Cordeiro de Deus. O próprio Deus, Ele se fez homem, e Ele derramou todo o seu sangue, toda a vida natural, tudo que era natural, Jesus encravou na cruz. E o seu corpo, que representava o meu corpo, Ele foi ao sepulcro, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou sem a vida natural, sem o sangue, mas Ele ressuscitou no Espírito. Ele ressuscitou no Espírito, e Ele deu vida no Espírito. E essa vida é eterna, essa vida não tem fim, e essa vida já estamos nela. Nós não vamos quando nós morrer ou no arrebatamento, nós já temos a vida de Cristo em nós, porque esta vida, queridos amados do Senhor Jesus, como eu queria que você se apossasse de quem você é, como eu queria que você se apossasse de quem você é, eu queria que você se enxergasse de quem você é, por causa de Cristo, que você se apropriasse dessa nova natureza, e que você começasse a ter um entendimento, e começasse a se ver verdadeiramente do jeito que você é, do jeito que você é. E eu creio de todo o meu coração, que hoje, após a palavra, a hora que nós sairmos por aquela porta, nós vamos sair dali completamente convencidos da obra da cruz. E como esse louvor dizia, fomos adotados como filhos. Efésios capítulo 1 verso 5 diz: nós fomos adotados como filhos, e por isso nós somos herdeiros deste reino espiritual. Por isso que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Queridos, eu posso falar uma palavra para você aqui durante 10, 15 anos, eu posso falar essa palavra. Se você não se permitir crer, se você não permitir que essa palavra entre no seu coração, e você use a fé nessa palavra, de nada a obra da cruz adianta para nossas vidas. Por exemplo, Jesus disse que Ele veio ao mundo, e Ele veio com um objetivo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. João capítulo 1 versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Senhor, um dia eu já vim para o púlpito, Senhor Deus, e gritei. Eu vim para o púlpito e achando que o meu grito, a minha voz, por estar alta, ia mudar a vida das pessoas. Eu achei que fazendo um griteiro eu era pentecostal. Eu sou pentecostal porque eu grito. Senhor, como eu não tinha entendimento. Mas hoje eu sei que eu tenho a vida de Cristo em mim. E hoje eu sei que eu sou filho. E eu não preciso gritar para usar da minha autoridade e para me apropriar da herança que Jesus deixou na cruz para mim. Há um decreto, e quando eu conheço esse decreto, eu conheço essa verdade, pela qual faz parte da minha vida, e eu me aproprio dela, eu passo a ser proprietário daquilo que é meu por direito. E é isso que essa noite nós queremos, como igreja, como corpo,
nós queremos nos apropriar do que é da igreja, que Jesus consumou com o seu sangue. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, presta atenção em algo. Uma criança, quando ela nasce da mãe, o que ela fez de errado? Absolutamente nada. Mas sobre essa, que parece uma coisa, querido, assim, ó, se você trazer isso para a justiça humana, você não vai conseguir entender. Você tem que trazer para o mundo espiritual. Olha bem, quando uma criança nasce, ela não fez nada de errado, mas ela já nasce debaixo de uma maldição, e a maldição é de estar separado do Criador, independente dessa pessoa ter feito nada. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quando eu nasci, quando você nasceu, quando uma criança nasce, qual é a culpa que ela tem de Adão ter pecado? Nenhuma. Nenhum de nós tem culpa do pecado de Adão. Nós não temos culpa. Só que tem um Deus no céu que Ele é completamente justo. Ele é justo. Ele é justo comigo e com você. E por Ele ser justo, por Ele saber que o pecado chegou em nós sem nós ter culpa, sem nós ter cometido esse pecado, o pecado chegou já em nós antes de eu fazer qualquer coisa errada. Eu já tinha um decreto de estar separado de Deus, tinha uma dívida que eu estava devendo na carne. Por isso que a palavra diz assim, abre comigo, queridos, abre comigo no livro de Romanos, no capítulo 5. Aí você tem que ter esse entendimento. Olha bem, queridos, eu estou falando algo para você e você diz assim: mas eu não aprendi desta maneira, eu não aprendi desta maneira, não me ensinaram assim. Pastor, eu acho que tu está equivocado. Queridos, eu prefiro pregar baseado na palavra de Deus, para que a própria palavra te esclareça o que eu estou dizendo. E no livro de Romanos capítulo 5, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado à semelhança à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Versículo 15, note o que o versículo 15 está falando, queridos. Contudo, não há comparação entre o dom, o presente gratuito, e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, falando de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, transbordou para a multidão. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o presente, o dom, o presente gratuito, veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem, Deus aqui, queridos,
ele está dizendo o que nessa palavra? Ele pega duas pessoas, Adão e Jesus. A Bíblia diz que Adão é o primeiro homem e Jesus é o último homem. Por quê? Porque quando eu e você, nós entendemos que é não pelo pecado que eu vou para o inferno, porque Jesus já tirou o pecado do mundo, mas ele diz que o problema está em não crer, porque João capítulo 3 versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele não cobra, ele deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Note que aqui não tem nada a ver com pecado, tem a ver com crer, fé. Quem é que crê? Não existe as pessoas que querem obedecer os 10 mandamentos dizer que eles têm fé. São duas coisas completamente diferentes, e nós temos que ter um entendimento. Olha bem, a lei, tu não tem que crer. A lei está escrita: não faça, não isso, não aquilo, não aquele outro. Se fizer, um deles morreu, está separado de Deus. Agora, a justiça não é por merecimento, não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho obras boas, é um dom, é um presente. Então eu preciso receber, e é pela justiça da fé. Fé é uma coisa, a lei é outra. Romanos capítulo 8, no versículo 1 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, já nenhuma condenação há para quem está escrito. Então aqui tem duas leis no versículo 2: tem a lei de Moisés e a lei da nova aliança no sangue de Cristo. Ele diz assim no verso 2, por quê? Vamos ler, porque diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então quando você entende que quando você creu, você disse: eu preciso de um Senhor, eu preciso de um Salvador. Jesus, ele foi a oferta. Agora, o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21? 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 diz assim, preste atenção no que a palavra está dizendo: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos a justiça de Deus. Como eu e você não fizemos nada para receber o preço do pecado, nós também não precisamos fazer nada para receber a Cristo, apenas crer pela justiça da fé. Quando nós cremos que a oferta que Jesus foi oferecida, ela foi a oferta oferecida por todos os nossos pecados, e ela foi aceita por Deus, quer dizer que o quê? Que o problema do pecado na sua vida, ele está completamente resolvido. Você não está mais debaixo do jugo da lei, você está debaixo do sangue da nova aliança. Só que agora, olhando pela visão espiritual, muitas pessoas pensam assim: bom, então o pastor está dizendo que eu estou com os meus pecados perdoados, então agora eu posso pecar, eu estou livre do pecado. Sim, só que você já morreu para ele. Nós já morremos para o pecado, porque Romanos capítulo 6 diz assim, vai lá querido, Romanos capítulo 6, no versículo 1 diz assim: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais resultante?
O que diz verso 2? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível viver debaixo de um jugo? Sabe o que é jugo aqui? A palavra jugo aqui é canga. Sabe lá na roça, quando a gente vê ou passa aquela charrete na rua dos cavalos, aquilo que está no pescoço do cavalo é um jugo, é uma canga. E a Bíblia diz que o pecado, ele é uma canga. Aquele cavalinho que passa ali na rua na charrete, ele faz o que ele quer, ele vai onde ele quer, ou tem alguém que está com a rédea na mão dominando ele? Então o cavalo, quando ele tem o jugo, ele é dominado. Quando eu e você pensamos no natural e usamos o espiritual para se safar, não é espírito. Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu o que ela fez no batismo. Ela não entendeu o que aconteceu no batismo dela. Porque aqui no verso 3 diz assim: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Porquanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E essa nova vida que agora vivo no Espírito. Então, esse pensamento de pecado, isso aí, ele morreu na cruz. Porque se a pessoa quer usar isso, Jesus disse que lá no passado, uma pessoa, ele dormia com uma mulher que não era sua esposa, ele poderia ser morto a pedrada, isso era adultério. Mas ele diz que na nova aliança, se só olhar e desejar, já adulterou. Nota que o negócio ficou muito mais sério. Antes, poderia, se houvesse o ato, fosse pego, poderia haver o castigo. Agora não. Agora é na lei do Espírito, ninguém precisa ver. A pessoa pode estar indo no centro, olhar para uma mulher olhar para um homem e desejar, ninguém viu. Mas o Senhor, que conhece os corações, que conhece a mente de Deus pelo Espírito, aquele que sonda os corações, Ele sabe. Não há, queridos, eu ouvi agora esses dias que tem uma grande empresa dos Estados Unidos, que eles estão à procura de pessoas que querem morar em Marte. Queridos, o ser humano, ele está sempre em busca do novo. Por quê? Porque ele ainda não sabe quem é Jesus. Ele não sabe o que foi a obra da cruz. Ele acredita na mentira de um homem que teve uma visão, que todos nós, um dia nossos descendentes foram um macaco. E daí nós somos descendência porque foi no natural, porque explodiu isso, explodiu aquilo, e nós estamos aqui. Só que as claras evidências da palavra de Deus mostram, querido, eu nem preciso ler a Bíblia. Eu olho para a natureza e eu fico completamente convencido de que existe um ser criador por trás de tudo isso. Porque não há na face da terra outro ser humano com a impressão digital que eu tenho, com a impressão digital que você tem. Deus fez único. Deus no Éden jogou a semente e deu ordem e cresceu a semente lá no Éden. E o que acontece, queridos? Desde aquela época a laranjeira continua sendo laranjeira, a árvore continua segundo a sua semente. Não há uma mutação. Mas o que acontece? Para desviar da palavra de Deus, e muitas vezes de uma maneira querendo explicar a ciência, saber que a ciência é de Deus, 2 e 2 são 4. Não há como ser 5. E isso é a ciência de Deus. É perfeita. É perfeita. Um número pode ser ímpar, mas
ele vai chegar a um denominador comum, pode ter certeza, nem que for meia, mas vai dar um denominador comum. Amém? Glória a Deus, queridos. Amém? Então há algo que foi decretado para a minha vida e para a sua. E o que é agora? É isso que nós temos que entender e receber esse presente, essa dádiva de você saber que você não tinha culpa, mas você e eu éramos chamados de pecadores. Agora, quando nós recebemos a Jesus, nós também não precisamos fazer nada para ser chamado de justos, por causa do sangue. Só que a palavra tem um ponto aqui, queridos. Tem o ponto de que Colossenses capítulo 1 verso 13 diz que Ele nos resgatou da maldição do pecado, da maldição da lei, e nos transportou, nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho. Agora, nós não somos mais dotados e chamados de pecadores, nós somos chamados de santos. Por quê? Porque no Evangelho de João capítulo 1 verso 19, a palavra de Deus diz assim: João capítulo 1, versículo 16 diz assim, quando você, Evangelho de João 1, versículo 16, a Bíblia diz assim, e da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Amém? Então o favor de Deus é favor sobre as nossas vidas. Mas agora, nós lemos em Romanos que por causa da oferta de Jesus, é para nós reinar em vida. Mas reinar onde? Não é no mundo, é no reino espiritual, porque nós somos um espírito que hoje já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E daí nós precisamos nos apossar dessa nova criação e entender, queridos, que agora é a justiça da fé. No corpo natural, uma pessoa pode ter uma enfermidade, mas a Bíblia diz que Jesus chegava e dizia: a tua fé te curou. Então o que acontece? A pessoa no natural, ela pode estar sentindo a dor, mas a Bíblia diz que Jesus já levou isso na cruz. Então ela se apropria da nova natureza e ela começa a declarar quem ela é: eu sou curado. Jesus já levou há 2000 anos atrás a enfermidade na cruz. Mas eu posso pregar isso aqui para ti 10 anos. Se você não permitir que essa palavra entre no seu coração e você se aproprie dela, vai ser apenas um versículo, uma verdade, um decreto que é direito seu, passa a ser só mais uma palavra jogada ao vento. Note, lá no Egito, depois de todos os milagres que Moisés, ungido por Deus, foi feito a realizar, ele disse: agora vocês matam um cordeiro, pegam o sangue e passam no umbral, e quando o anjo da morte chegar, todo lugar que tiver o sangue, ali ninguém vai morrer. Se a pessoa não tivesse recebido essa palavra e colocado o sangue, ela tivesse duvidado, como foi o caso de Faraó. Ele não tinha o sangue no umbral e o seu primogênito morreu. Mas aquele povo de Israel que recebeu a palavra, colocou o sangue, aconteceu um milagre. Assim é a palavra de Deus. Não é o que você sente no natural, não é o que o médico disse. Não, o médico, você vai no médico, você faz exame e o médico diz: olha, ele foi treinado para isso, está no exame, você tem um câncer. No natural está ali o câncer, mas no espiritual não, porque Jesus já levou aquilo ali na cruz. Aí o que precisa para aquele câncer sair? A fé. A fé. Aí é você
entender a palavra e receber a palavra no seu coração e dizer assim, ó: eu não aceito esse decreto do médico, porque o meu médico Jesus, ele já levou isso na cruz. E daí você começa o quê? Declarar no Espírito: eu sou curada, eu sou curado, eu sou liberto. Por quê? Porque da plenitude dele nós fomos graça sobre graça. Queridos, abra a sua palavra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 7, por favor. Abram lá para mim. Eu queria que todos vocês abrissem a palavra, até você que está em casa. Abra a sua palavra no Evangelho de João, versículo 37. 7:37. Aleluia. Diz assim, ó: aqui é a promessa que você recebeu, querido, e eu recebemos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo, e a palavra diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em prantos. Jesus estava tão desesperado ali na hora para que as pessoas entendessem, que ele se colocou em prantos ali, e ele disse: se alguém tem sede, deixe-o vir a mim, para que beba. Esse beber é da vida de Deus, é o Espírito Santo. Todos nós temos essa fonte dentro de nós, que é o Espírito Santo. E daí no versículo 38 diz assim: aquele que crê em mim, diz a Escritura. E por que ele diz a Escritura, queridos? Eu posso usar o documento do seu carro como uma escritura. Se eu agora disser assim, ó, que o carro que você tem aquele documento, o DUT, que diz que o carro é seu, adianta eu dizer e bater o pé que nem uma criancinha de 5 anos e dizer: é meu, não vai mudar. Existe um documento assinado que diz: este carro é seu. Presta atenção aqui em mim, queridos. Amém? Quando você compra um terreno, existe alguém que faz uma demarcação e coloca ali o que? Marcos. Coloca o marco. Deste aqui, tantos metros está na escritura. Então está escrito que o terreno é de 10 por 20. Então nesse marco começa o seu terreno, é medido 10 metros, coloca outro marco, mede 20 metros, coloca o marco, e ali dentro desses marcos está marcado que aquela propriedade é sua. E o que prova que você tem aquela terra? A Escritura. E a Escritura que Jesus lavrou na cruz foi que Ele é o Cordeiro de Deus que levou o pecado do mundo. E em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Ele prova o seu amor para contigo, meu amado e minha amada, pelo fato de Cristo ter morrido por mim e por você, quando eu e você ainda estávamos na maldição do pecado. Então ele diz assim, ó: aquele que crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas, do meu e do seu interior. Se eu e você não nos apropriarmos deste direito da Escritura, nós somos um poço artesiano com uma bomba poderosa desligada, sem propriedade de alguém se apropriar. E aquele poço está ali com a bomba tudo certinho, porém não está saindo ar. Por quê? Porque a pessoa não se apropriou e disse:
Eu tenho Cristo, eu tenho a vida, e aqui a água significa o Espírito, significa o Espírito, e de você e de mim tem um rio do Espírito Santo para sair através de você. Para quê? Para que as pessoas possam entender e ver esta água. Quando você levanta a voz e diz o que está em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Abra lá, por favor. Vamos estruturar essa palavra na Bíblia, na palavra de Deus. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó: no batismo, quem aqui é batizado? Quem é batizado nas águas? Então você pode declarar isso. Esta é a verdade da sua vida, querido. Isso aqui não é o pastor que está aqui falando, é a Bíblia que está falando através de mim, querido. Olha o que diz: fui crucificado juntamente com Cristo, deste modo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta nova vida no Espírito, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé. Exclusivamente pela fé, não é pelas obras, querido. Não é pela lei, é pela justiça da fé. É que o sangue de Jesus, a oferta perfeita, foi aceito. E porque a oferta foi aceita, você é completamente justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque você foi comprado por Jesus, e Ele colocou dentro de você o Espírito Santo, e o Espírito Santo te conduz à verdade, não ao erro. Agora, como que eu ativo isso? Como que eu ativo isso? Como que eu ativo isso? Com uma estrutura. O terreno que você tem, não adianta de nada o terreno se não tem a casa em cima, você não consegue morar ali. Amém, queridos? Então o terreno, você tem a casa, aleluia, você tem a casa ali em cima do terreno. Esta casa é onde você descansa. Essa casa, ela está feita sobre um alicerce. Ali você descansa, ali você toma café. Quem não trabalha, né? Às vezes tem uns que trabalham como no serviço, mas você entende o que eu estou falando, amém? Que não complica a minha vida agora, amém? Glória a Deus. Mas ali você senta com a sua família, ali você toma um chimarrão, ali você convida o pastor para comer um churrasco, amém, queridos? Tá bom, amém? O que acontece? É aquele lugar que está ali, só que tem um alicerce, uma estrutura. O alicerce da sua vida espiritual, o alicerce da sua vida espiritual se chama o Evangelho, o Evangelho e o Evangelho. Não há outra estrutura para a fé que não o Evangelho. Porque o Evangelho é o que, queridos? Responde para mim, o que é o Evangelho? Poder de Deus. Fala, dona Venir. O poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Queridos, presta atenção. Quando você for ler a Bíblia, você tem que entender que olha o que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo para você é algo que faz parte da sua vida, é a sua vitória. Aqueles que são da fé, eles são da fé porque eles ouviram a palavra do Evangelho. E o justo, aquele que foi justo, que recebeu a justiça do sangue de Jesus, ele é justo. E esse que foi justo vai viver da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Mas essa fé, como é que você vai fazer para se estruturar nessa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é o que? O Evangelho. Então, querido, não adianta você abrir a Bíblia em Isaías
Não adianta você abrir a Bíblia e ver todas as promessas que tem no Velho Testamento, se você não tiver a fé estruturada, a base, o teu alicerce no Evangelho, na obra da cruz. Porque daí vai vir a justiça própria. Por exemplo, para que você faz jejum? Tem gente que ainda está fazendo jejum errado. O fulano da minha família está doente, eu vou fazer um jejum por causa dele. Querido, tu está só passando fome, não vai mudar nada. O jejum não tem nada a ver com isso. Jejum não tem nada a ver com isso. Revestivos do Senhor e da força do seu poder. O jejum, ele vai sobressair na minha vida. Para quê? Para aquela área da minha vida que eu não estou conseguindo vencer, que eu não estou conseguindo vencer o pecado. Então eu vou fazer um jejum para tirar um tempo, para orar, para buscar na palavra, e eu vou orar a Deus, para que aquele desejo, aquela coisa da carne que já morreu na minha vida, seja desnutrido, e eu passo a nutrir o homem espiritual, para que ele sobressaia sobre aquela coisa que eu não estou conseguindo vencer. É para isso que é o jejum, queridos. É para me fortalecer espiritualmente. Agora, pastor, mas se tem aquela pessoa que está doente, tu não precisa fazer jejum. Tu precisa pregar a palavra, chegar nela, explicar para ela o evangelho que Jesus levou na cruz, colocar a mão e dizer: seja curada em nome de Jesus. Mas não te frustre, porque o próprio Jesus dizia: a tua fé. Então você precisa pregar a palavra da fé. Se isso gerar fé no coração da pessoa, ela vai ser curada. Senão não vai ser curada. É só um versículo que vai ser dito sem poder. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. E este homem espiritual, ele é fortalecido orando no Espírito Santo, edificando a minha fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Abre lá a sua palavra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios capítulo 14. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 14: existe um caminho que eu e você estamos seguindo, e este caminho é Jesus. E Jesus é amor. Amém, queridos? Jesus é amor. No versículo 2 diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 assim: porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Olha para mim, querido. Eu aprendi errado isso. Eu aprendi que na igreja, se eu fosse orar em línguas, tinha que ter um intérprete. Queridos, escuta, a maior mentira. Esses dias eu estava ouvindo no Facebook um pastor e uma pastora, e ele orava em línguas e ela estava do lado traduzindo que ele estava orando. Mentira, querido. Mentiram para a igreja e mentiram para o Espírito Santo. Mentiram para todo mundo. Esta língua Shuri ende canto nastereu ende canto lá, e você, essa língua ninguém interpreta, e nem o diabo sabe o que você está dizendo. Essa não é para interpretação. Essa é para sua, o que? Sua oração direta com Deus. Versículo 4 diz assim, quem fala em uma determinada língua, quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Quem é que você está edificando agora? O homem espiritual, porque o homem natural já morreu com Cristo no batismo. Essa nova vida que agora vivo na fé, no Espírito, vivo para Cristo, porque não é mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E para edificar, eu me fortalecer e sobressair os desejos da carne e viver uma nova vida, eu preciso me edificar. Agora, quantos apóstolos eles veem o Espírito Santo, há uma língua para interpretação.
Quando eles oravam em línguas, tinha uma festa em Jerusalém. E quando eles foram revestidos de poder, a palavra de Deus diz lá em Atos, que eles estavam orando em línguas e chegou um povo e disse assim: ei, os caras estão na igreja aí, mas 9 horas da manhã já estão tudo bêbado. Aí os caras disseram: não, peraí, que isso não é bebida, isso eles estão cheios, revestidos do poder de Deus, não é cachaça não é bebida alcoólica. E daí uns disseram assim: tá, mas peraí, eles estão falando e nós estamos ouvindo nas nossas línguas maternas. Presta atenção, eles estavam orando em línguas. Xaralabacantanás tereudecantonás. Esta língua não era no quarto, não era para edificação. Eles estavam orando para dar testemunho e os caras estavam apavorados. Nossa, mas eles estão orando e nós estamos interpretando, porque eles são as pessoas iletradas, são um éter da vida lá da roça. É o cara que trabalha ali, ele não fala em alemão, ele não fala em inglês. É como se tivesse uma pessoa que fala inglês, que fala espanhol, que fala hindu, que fala não sei que língua, e ele estivesse aqui, e eu e você fosse revestido do Espírito Santo, começasse a orar em línguas, e Deus, para edificação do corpo de Cristo, eles começassem a entender que nós estivesse falando na língua natural deles. Compreende? O Joel está ali falando xaralabacanta lá na mais, de repente tem um cara ali e acha que o Joel está falando ele está falando em alemão. Aí o Miguel está falando ali a língua estranha, mas o outro está achando que o Miguel está falando em espanhol. Esta é a verdade da palavra. Eu vou dizer de novo, a primeira vez que eu fui para a Colômbia, eu estava mais lá para fazer turismo do que para ir para o congresso verdadeiramente, querido. Porque, grosso do jeito que eu era, num outro país, eu estava me sentindo a bolachinha do pacote. Eu estava me sentindo, mas eu recebi. E lá, tem pessoas de vários lugares do mundo que estão lá. Então tem um intérprete. O pastor está pregando, a gente bota um fone no ouvido e tu ouve na frequência do intérprete. Tu bota ali, já está tudo ajeitado. O que acontece? Estragou o meu fone, o meu tradutor lá estragou. E para sair, para ir até lá, aqueles 20 mil pessoas dentro do congresso, era uma coisa difícil, ainda mais na hora da pregação. Eles tudo organizado. De repente eu estou orando em língua, xaralabacanta lá na masa, lá dentro orando, e o pastor pregando. De repente abriu o meu entendimento. Vocês lembram que eu cheguei lá da Colômbia e eu falei para vocês? Eu não precisei mais do tradutor. Tudo que ele falava em espanhol eu entendia em brasileiro. E eu nunca entendi isso até 5 anos atrás. Eu fiquei 3 anos sem ter um entendimento, até que eu comecei a ler o livro do órgão do corpo de Cristo mundial, que se chama Pastor David Roberts. No corpo de Cristo, ele é um órgão, e ele exerce a sua função. Ele foi chamado por Deus, ele tem a direção de explicar para mim e para você como é que é essa história do Espírito de orar em línguas. E eu lendo o livro, eu tive a revelação: nossa, mas esse dom do Espírito aconteceu na minha vida. Amém, queridos? Então é muito difícil para a gente, quando a gente tem um alicerce já de ensinamento sobre alguma coisa, e diz assim: não, tu não pode orar na igreja. Aqui na igreja, eu e você, nós não precisamos orar em línguas, só se o Espírito Santo mandar. Por quê? Porque a verdadeira oração em língua é na nossa casa, é na minha edificação, é ir para o meu quarto e fechar a porta. Agora, quando eu chego na igreja, eu vou estar cheio do Espírito Santo, e eu vou profetizar sobre a vida das pessoas. Mas eu vou profetizar a boca de Deus. Eu não vou vir aqui e trabalhar a alma das pessoas. Amém? Eu agora estou sem carro. Amém? Aí a pessoa está lá com o carro e está sem pneu. Aí eu vou pegar e vou dizer: em nome de Jesus, olha que Deus está falando comigo. Amanhã Deus vai usa Deus ainda, e você vai ganhar os pneus do carro. Chega amanhã, chega depois da manhã, ninguém dá o pneu. Aí a pessoa diz o quê? Ah, o pastor não é o pastor.
Foi Deus que me prometeu e não cumpriu. Não foi Deus que falou, foi a pessoa que estava mexendo com a emoção da pessoa. Você compreende, querido? Agora, quando eu vou edificar, é construir. Então eu vou receber algo de Deus pela edificação, eu vou receber uma mensagem do Espírito Santo e eu vou chegar na pessoa e vou dizer: olha, em nome de Jesus, Deus está falando comigo, que está vindo uma bênção para a sua vida. Alguém vai ofertar uma casa na sua vida. Vai ser no Espírito. Automaticamente, tantos dias depois, a bênção vai se cumprir, porque foi Deus que falou, porque eu estou ouvindo a voz do Espírito. Pastor, tu está louco? Sim, queridos. Atos capítulo 8, Filipe estava num grande avivamento. A igreja foi dispersa, ele estava num grande avivamento. Grande avivamento, pessoas se levantando das cadeiras de roda, pessoas sendo curadas, meu Deus, pessoas se convertendo. Ele ouvia a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo disse para Filipe: Filipe, larga tudo, vai lá no deserto, que tem um eunuco, e lá tu vai falar. E ele foi, largou todo o avivamento, largou todos os milagres, foi para o deserto para pregar para um homem. Chegou lá, o Espírito disse: te aproxima dele. Ele olhou para o eunuco e disse assim: tu compreende o que tu está lendo? E ele estava lendo o profeta Isaías, e ele disse: não posso, se alguém não me ensinar. E ele começou a pregar Jesus, foi ensinando a Jesus para ele. Quando ele pegou, batizou, diz que o Espírito Santo pegou Filipe e ele foi transportado. O Vitor e a Dani estão aqui na igreja, deixa o carro de oferta para o pastor, já estão lá em Nova Grande, já imaginou? No mesmo instante. Isso aconteceu na nova aliança, no Espírito, queridos. A gente olha uma coisa de filme. Por que é tão difícil da gente acreditar? Porque nós sempre recebemos um ensinamento errado, baseado em coisas erradas, e o diabo se apropriou. Queridos, olha bem, quando tu vai para o teu quarto, quando tu vai orar, começa a orar em línguas. Xaralabacantanas, tu não me entende, mas você está construindo um homem espiritual dentro de você. Você está construindo ele, e em espírito tu fala mistérios. E você vai ver, queridos, a transformação da sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai lá e coloca aquele louvor, aquele mesmo louvor que nós colocamos na quinta, faz favor. Existe um fogo. Amém? Eu queria convidar você hoje a você ficar de pé. Talvez você está perto do seu marido, tem bastante cadeira, sai de lá, vem mais para longe e receba agora um momento seu com o Espírito Santo. Amém? Um momento seu com o Espírito Santo. Aleluia.